Querida igreja, eu tenho notado nesses últimos anos que alguma coisa assim muito sutil tem acontecido com a igreja de Jesus. Parece que os nossos corações estão sendo sucumbidos pouco a pouco com tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse mundo atual. Nós já teremos que enfrentar em breve a geração que nasceu depois do ano 2000, uma geração inteira que hoje já discute nas suas mentezinhas, não é? Nos seus coraçõezinhos, a respeito de instituições. Uma geração inteira que se preocupa com causa e não se preocupa com instituição. A abordagem vai ser difícil. Também percebo que, pelo multiplicar de toda a tecnologia, e eu sei que a tecnologia ela é boa, ela é importante também para nós, esta igreja usa dos meios de comunicação para que nessa próxima semana milhares de vezes um vídeo como esse possa ser multiplicado. E é uma bênção muito grande. Eu estive essa semana na Convenção Batista Brasileira e os irmãos passaram por mim e diziam: pastor, eu te assisto. Não no domingo porque eu vou para a minha igreja, mas segunda, terça-feira eu te assisto. É muito legal isso, né? Antes nós éramos pastores de uma igreja local, hoje já não tem mais isso. Não tem mais isso. Isso mudou. Mas parece que existe um preço a ser pago. Parece que pouco a pouco os nossos corações estão sendo endurecidos. Nós estamos ficando insensíveis. É aquilo que a Bíblia chama de um coração cauterizado, um coração endurecido. E a Bíblia começa falando disso no livro de Provérbios, dizendo que muitas vezes nós cometemos um pecado, não confessamos esse pecado, dizemos para a nossa mente, parece que é do coração para a mente, a gente diz: esse pecado não é talvez tão ofensivo a Deus, e a gente não o confessa, a gente não trata dele, e como resultado, ao longo dos anos, nosso coração vai ficando endurecido, até o ponto da gente pecar e nem mais perceber que estamos pecando. Mas é interessante que Deus nos dotou de algo que nenhum de nós podemos escapar, estejamos nós dentro desta igreja ou fora da igreja, que estejamos vivendo a vida dentro da igreja e aprendendo com Deus ou fora dela. Deus nos deu uma consciência. A Bíblia, numa linguagem muito linda, diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Todo ser humano, sem exceção, ele tem a eternidade na sua vida, o ideal de Deus, e consequentemente, diz os estudiosos, que tem um vazio no seu coração. A maioria de nós, quando queremos preencher o vazio do nosso coração, a gente substitui por prazeres, por vícios, substituímos por dinheiro, posição social, status, tentando corrigir esse vácuo, esse vazio no nosso coração. Mas quem que colocou isso desde o momento da concepção foi Deus. O homem ele tem uma sede a respeito das coisas de Deus. Isso a gente pode perceber em todas as culturas. Eu me lembro, algum tempo atrás, quando conversamos com missionários que estavam levando a mensagem de Deus para uma tribo indígena, e aquele missionário disse para mim: pastor, nós somos os primeiros a chegar naquele lugar. Eles nunca tinham tido contato com os seres humanos, os brancos, os normais. Eles viviam na sua condição indígena, na exuberância da palavra indígena. Mas quando nós chegamos lá, encontramos o ideal de culto. No caso dessa tribo, eles adoravam o rio, que dava subsistência para eles. Eles tinham toda uma espécie de culto, de adoração ao Deus que eles adoravam, que era aquele rio que passava perto da aldeia deles. E aquele missionário me disse, eu fiquei impressionado, porque quando cheguei lá, todos os aspectos de um culto eram inerentes dessa tribo, sem que jamais eles tivessem tido um contato com um homem civilizado ou um missionário ter dito: existe Deus, existe adoradores, nós adoramos desse modo. E ele disse: é assombroso ver
que Eclesiastes capítulo 3 é verdade, pastor? Claro que a gente sabe que é verdade a Bíblia, mas uma força de expressão humana, como fosse um suspiro desse missionário, dizendo que Eclesiastes capítulo 3 é verdadeiro. Porque é nesse texto que Deus diz que Ele colocou a eternidade no coração do homem. E há muitos anos atrás, quando eu cheguei nesta igreja, eu me lembro de ter ido fazer uma visita no hospital, naquele hospital longe, que é o Nipo Brasileiro, lá no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo. Estava voltando de noite, e era uma sexta-feira. E quando eu cheguei aqui no L ponto aqui em frente o crematório, havia um carro luxuoso parado, e alguém fazendo um despacho de macumba. E na mesma hora, eu que já vim desses lados, pensei, ô Senhor Deus, eu te glorifico, porque um dia eu te conheci, e eu não preciso de mais nada disso, uma oração basta para que eu seja ouvido. Só que o Espírito Santo foi me levando e dizendo assim, agora você volta lá. Agora você volta lá. Ainda eu desci no sentido da Avenida Zelina para pegar a Rua das Eras. Entrei na Rua das Eras indo para São Caetano. E o Espírito Santo de Deus disse assim, volte lá. Aí não teve jeito, dei a volta no quarteirão, desci tudo de volta, fui lá. E no meu coração dizendo assim, vai ser meio indelicado chegar lá para aquela senhora e aquele senhor que estão fazendo despacho do macumba, chegar do lado deles, né, e falar alguma coisa. Eu espero que eles já tenham ido embora. Isso facilita, né, irmãos? Né? Eu sou tão humano quanto vocês, pode ter certeza disso, viu, irmãos? Pode ter certeza. Mas eu chego lá, a vela não queria acender, porque tinha muito vento. E alguém precisava fazer cabaninha. E lá estava eu. Encostei o carro, desci do carro, fui lá e disse, eu posso ajudar vocês? Era a única coisa que eu podia falar, né, irmãos? Eu sei que você está rindo, eu não. Eu posso ajudar? E ela disse, a gente está com dificuldade de acender essas 7 velas que pediram para acender. Moço, eu não entendo nada disso. Eu perguntei para aquela senhora, já percebi pelas suas roupas, que era uma pessoa muito fina, aliás, é uma pessoa muito fina. E eu perguntei para ela assim, você está se sentindo bem em fazer esse despacho de macumba aqui nesse lugar? Ela falou, não, eu estou apavorada. Eu vou parar aí por um instante. O que causava apavoramento no coração daquela senhora? Ela comprou o frango. O chofer do carro dela cortou a cabeça do bicho. Ela comprou as velas. Por que ela estaria constrangida? É porque Deus colocou eternidade no coração dela. Ela não sabe a linguagem bíblica, mas Deus deu uma consciência para ela e ela não pode fugir disso. O máximo que o ser humano pode fazer é endurecer o seu coração, endurecer as suas entranhas, mas ele nunca vai poder apagar aquilo que Deus fez por nós. Ele colocou o desejo de eternidade no nosso coração. Essa é a impressão digital na minha vida e na sua vida. Eu fiquei muito enobrecido de perceber a lucidez daquela mulher, que mesmo naquele momento estava ali. E ela disse assim, você entende alguma coisa disto? E eu disse assim, eu entendia mais, hoje eu não entendo. Porque antes eu procurava essas coisas até ter encontrado a Jesus. Ela falou, ai moço, então me desculpe, eu vou apagar as velas. Eu falei, quem sabe você possa apagar as velas e permitir que Jesus Cristo entre no seu coração e faça morada no teu coração e na sua vida. Eu passava por aqui e vi o que vocês estavam fazendo. O Espírito Santo de Deus me levou lá e me trouxe de volta aqui. Posso te garantir
que o que você está pedindo não será respondido por isto. Talvez até o maligno, o diabo, que é o pai de tudo isto, possa te responder momentaneamente, mas lá na frente ele vai tirar tudo que você possui, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Eu falei, querida, receba aquele que pode te dar vida, Jesus Cristo, o autor da nossa fé. E aí o motorista, me ajudando na evangelização, disse, patroa, eu disse para a senhora que esse negócio não funciona. Muito legal, né? É uma conspiração santa contra o inferno. Você pode estar lá do lado da macumba, mas existe alguém que é maior do que a macumba. E perguntou, mas a pessoa que me pediu para fazer isso, ela já pegou dinheiro meu para oferecer sacrifícios e disse que se alguém tocar aqui, a sua mão vai murchar. Eu disse, querida, se você não quiser se livrar disso, eu me livro e minha mão não vai murchar. E ela falou, então a gente pode chutar? Eu falei, se você quiser. Foi ela quem fez. Naquele dia eu pude compreender algo maravilhoso que a gente sempre prega do púlpito, mas é difícil de enxergar na entranha, no coração e na alma de uma pessoa. É a eternidade no coração dela. Por isso, eu estou hoje aqui para lembrar você, não importa o coraçãozinho duro da pessoa que você está se esforçando para falar de Cristo. Fique tranquilo, Deus já deu uma mão. Ele pôs eternidade no coração dela. E haverá o tempo em que a tua história vai se juntar com a história desta pessoa. E no dia que isso acontecer, a eternidade não será uma realidade futura para essa pessoa, mas será uma realidade presente na vida dela. É só um momento, é só um momento. Porque Deus é quem opera em nós o querer e o efetuar para a sua glória. Por isso, eu quero colocar todos vocês na mesma página, porque nós temos pais que dizem, pastor, eu não consigo alcançar o coração do meu filho. Pastor, eu estou desistindo de falar de Cristo para uma pessoa que precisa muito, porque eu tenho falado por anos e parece que o coração é resistente demais. Eu entendo, mas nunca se esqueça disso. Deus colocou eternidade no coração desta pessoa. Você pode chamar isso de consciência de Deus, e eu prefiro chamar nesta mensagem da eternidade no coração desta pessoa, porque a eternidade no coração de uma pessoa nos aproxima e nos faz compreender que a vida é muito maior do que aquilo que os meus olhos podem ver e que as minhas mãos podem tocar. É algo sobrenatural que Deus faz na nossa vida. E o mais legal de tudo é que nós temos o nosso testemunho pessoal, cada um de vocês. Nós temos nosso testemunho pessoal de como que você foi alcançado para Jesus. Como foi que Jesus Cristo entrou no teu coração, na tua vida? Muita gente diz, olha, o povo dessa igreja, todos eles já nasceram crentes. Ei, se você tem um papai crente, Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Não é por causa da fé do seu pai que você vai ser abençoado. É você que tem que buscar o Senhor, porque Ele colocou eternidade no teu coração. E quando você sabe explicar o sentido de eternidade no seu coração, tudo isso muda de uma maneira completa. Muitos anos atrás, no Espírito Santo, um pastor, eu fui pregar na sua igreja, eu disse, pastor, qual é a pessoa que ele instituiu um prêmio, naquele tempo de conferências, tempo bom, irmão, isso já passou, a conferência começava na segunda, terminava no domingo, era conferência de todos os dias e todos os crentes traziam crentes para a igreja. Quantos de vocês já participaram de uma conferência de semana inteira? Levanta a mão. Ok, todos os dinossauros acabaram de levantar a mãozinha. E aí ele instituiu um prêmio, uma Bíblia muito bonita,
uma Bíblia que o Dr. Shedd tinha feito naqueles dias, uma Bíblia grande, enorme, uma Bíblia de estudo para quem vencesse o concurso de trazer visitante. Mas aí eu olhei debaixo do púlpito e já tinha 2 Bíblias. E sabe como eu sou, já dei uma olhadinha debaixo do púlpito, aqueles púlpitos de madeira, antigo, eu era o pregador, então estava sempre sentado ali, e ele sempre ia lá e dizia assim, olha, quem trouxer mais visitantes vai ganhar essa Bíblia de estudo, e punha lá, eu ficava de olho porque tinha outro, né? Eu dizia, será que é eu que vou ganhar essa Bíblia? Eu também não tinha aquela Bíblia, foi um grande investimento. E aí eu perguntei para o pastor, né? Estava na casa dele, junto com a família dele, eu disse assim, pastor, e a segunda Bíblia? Ele falou, não, a segunda Bíblia vai ser dado para uma senhora da igreja. Já ganhou. Eu falei, já ganhou? Já. É porque ela é a mulher que mais evangeliza e ora por pessoas na nossa igreja. Não tem ninguém que consiga suplantá-la. E ele falou, e amanhã nós vamos visitá-la. E aí eu já fiquei contente. Né, a ganhadora, né? Eu sempre sonhei em chegar na porta de alguém, tocar a campainha e dizer assim, você ganhou. Isso deve ser um negócio muito legal, né, irmãos? Ainda mais se o presente vier com um cartãozinho. Irmãos, por favor, quando você der presente, dá cartãozinho. Eu não trabalho para nenhuma papelaria, mas irmãos, um presente só, sem um recadinho, é muito triste. Às vezes o recadinho é mais importante que o presente. Diga para quem você ama que você ama. Isso é importantíssimo. Isso não cai de moda. Eu sempre sonhei isso, apertar a campainha, dar um presente, e lá fui eu. Bíblia na mão, o pastor já colocou no meu colo, fomos até a casa da senhora. Quando chega lá, ele falou assim, Wagner, dá uma olhada no que essa mulher faz. Ela mandou a igreja quebrar a janela dela, porque ela é cadeirante, ela está na cadeira de roda, ela não consegue mais evangelizar como ela fazia antes. Mas ela pediu para quebrar a janela, para a janela dela ficar mais baixa. Sabe aquelas casas que são construídas na divisa da calçada? E de lá ela evangeliza. A maior ganhadora de alma que essa igreja tinha no Espírito Santo. E aí chegamos para entregar o presente. Entregamos a Bíblia, honramos aquela mulher. Mas eu estava muito curioso, dizer assim, minha irmã querida, como é que você faz? Ela falou assim, daqui a pouco, pastor, você vai me ver atuar, você vai ficar feliz. Porque vivemos num tempo, aquele do dinossauro, onde que os crentes não evangelizam. E agora nós estamos nesse tempo da modernidade, estou olhando para vocês e imaginando que vocês evangelizam, certo? Como eu queria tocar a campainha da tua casa e você dissesse, pastor, mandei quebrar a janela da minha casa para evangelizar. A janela ficou maior para o ladrão entrar, mas a janela ficou maior para eu poder abraçar todos que passam na porta da minha casa. Era isso. E aí ela pegou o presente, colocou na janela, empurrou sua cadeira de roda, ajudamos, ela ficava de ladinho e a gente ficou só olhando o que ela fazia. Aí vinha um rapaz descendo, lá, olhava e dizia assim, bom dia, ele já parava e dizia, oi tia, tudo bem? Você tem algum pedido de oração? Aí ele dizia assim, eu estou indo procurar emprego, espera um pouquinho aqui, como que é seu nome mesmo? Aí dava o nome e orava, olha, na volta diz como é que foi a sua entrevista de emprego, estou orando por você, e olha, não se esqueça, Jesus te ama, Jesus ama você, lá ele ia embora. Irmãos, em 1 hora aquela mulher falou com 20 e poucas pessoas, na cadeira de roda, naquela janela. E aí o pastor disse assim, não queira entender como Deus faz. As pessoas voltam aqui e dizem assim, tia, onde que é a sua igreja? Eles acabam indo para a nossa igreja e entregando as suas vidas a Jesus. É isso, é um milagre. A oração dessa mulher é inacreditável, por isso que a Bíblia é dela, não é de mais ninguém daquela igreja, porque ela sozinha vai enchendo os bancos da nossa igreja. Ela é uma bênção maravilhosa. Irmãos, quando a gente vê um exemplo desse, irmãos, a gente quer levar ela embora para casa. Ela não cabia na minha mala, mas eu queria levar ela embora. Como eu queria ter uma pessoa
que mesmo depois desprovida da locomoção, estava dizendo para o mundo que a palavra de Deus não estava presa, a palavra de Deus está livre para fazer a obra que ela quer fazer. Mas o que aquela senhora mais fazia? Despertava no coração daquelas pessoas o ideal da eternidade no coração deles. Eles começaram a abrir janelas da possibilidade de Deus na vida deles, através de uma oração, através de uma resposta, através de um pedido de emprego. Eu fico imaginando que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele já colocou eternidade no meu coração e no teu coração. Não só para que a gente pudesse entender que isso é patrimônio meu, é patrimônio de Deus. E se é patrimônio de Deus, eu não sou dono disto. E se eu não sou dono, eu tenho que fazer o que Ele manda. E em Eclesiastes Ele diz, compartilhe, divida o pão. Fale de Cristo a outras pessoas, porque eu já coloquei a minha impressão digital em cada ser humano que vive na face da terra. Eu coloquei o ideal de eternidade nos seus corações. Olha o que nos diz o texto bíblico. Eclesiastes 3, os versículos de 10 a 12. Mesmo assentados como estamos, vamos acompanhar a leitura do texto. Eclesiastes capítulo 3, versículos de 10 a 12. Na versão que eu tenho em minhas mãos diz assim: tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Ponto. O que me intriga nesse texto é essa expressão. Mesmo assim, este homem que Deus colocou anseio pela eternidade no seu coração, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E aí eu encontro o subsídio para encontrar o teu lugar nesse texto. Eu e você somos cooperadores com Deus para fazer o homem compreender a largura, a altura, a profundidade e a extensão do amor de Deus, porque a impressão digital Deus já deixou no coração dele. Ele não tem a capacidade própria ele não consegue compreender, ele não consegue discernir inteiramente o que Deus fez para ele. Mas aí entra a minha parte e a sua parte. Somos nós que temos que explicar como tudo isso funciona. E é muito simples entender isso. Não é nada complicado. Agora, eu sou de uma geração que todo mundo tinha que fazer um curso de discipulado, um curso de vida cristã, uma vida de comportamento para poder evangelizar. Deus não está dizendo nada disso aqui. Ele só está dizendo assim: eu coloquei eternidade no coração dele. Só que o homem comum, que não conhece o meu amor, ele não consegue discernir isto. Não impute culpa na vida deles. Eles estão cegos. Seus corações estão endurecidos, eles não conseguem entender. Cabe a você dizer para eles: olha, um dia eu encontrei a Jesus e a minha vida foi transformada. Um dia eu também não conseguia conhecer todos os mistérios a respeito de Deus, mas hoje eu compreendo. Eu antes não entendia, mas agora eu entendo. E aí, você que já compreende a obra sobrenatural de Deus, e você já trouxe resposta por esse anseio de eternidade no seu coração, você vai poder explicar isso tudo através do quê? Da sua vida. Por isso eu quero perguntar para você: quando foi que você entregou teu coração e a tua vida a Jesus? Porque tem muita gente que até hoje não entregou. Está dentro da igreja, veste roupa de crente, carrega a Bíblia de crente, canta louvor de crente, mas não é crente não. Porque até hoje não conseguiu entender que eternidade colocada no meu coração
é o princípio que move a minha vida por completa no que diz respeito à eternidade. Quando eu entendo esse princípio, pronto, tudo fica respondido. Talvez seja por isso que a gente tenha tantos cristãos hoje, e a gente olha para os frutos da vida deles e diz, parece que não tem nada aí de fruto. Parece que nem Jesus mora na vida dele e na vida dela, sem querer julgá-los. Mas é uma verdade, é o que a gente vê, a gente pode constatar. Mas e você? Qual foi o teu dia? Qual foi a tua história? Hoje pela manhã muitas pessoas disseram, pastor, eu nunca participei de um batismo como este. Que coisa linda, pastor. O que é isso, pastor? A gente precisa levar uma caixa de lenço para chorar. Eu falei, mas eu também choro, de ver da maneira sobrenatural que Deus trabalha na vida das pessoas. É Deus agindo, e ninguém pode impedir. Mas qual que é a tua história? Qual foi o dia que a eternidade e o teu anseio por Deus se substanciou em fé genuína? Esse é o momento. Esse é o maior momento da tua vida. Esse é o momento que Deus não quer que você se esqueça jamais. Porque foi o momento em que você, à semelhança de todos os outros homens, foi realmente colocado no teu coração uma consciência, uma impressão digital de Deus, um DNA do próprio Deus, mas naquele dia você descobriu que o vazio da tua alma tinha resposta, e a resposta não estava num homem, não estava numa denominação, mas estava no próprio Deus. É naquele dia que tudo fez sentido, e você se tornou uma nova criatura, entregando o teu coração e a tua vida a Jesus. Deus haverá de colocar no teu caminho milhares de pessoas que vão encostar em você e vão dizer a mesma frase, eu não compreendo Deus, eu vou te explicar como funciona. Olha, eu não sou uma pessoa religiosa, eu vou te explicar como isso funciona. Olha, eu não sei que religião eu tenho, eu vou te explicar a história. E vai começar por onde? Pela história que o pastor contou hoje? Não. Vai começar com a história mais linda e que ainda não terminou. É a história da sua vida e do teu relacionamento com Deus. Afinal, Deus colocou em você o sentido de eternidade, essa consciência, e você trouxe resposta para esse anseio, colocando Jesus no centro da sua vida. E é por isso que nós somos pessoas equilibradas, irmãos. Pessoas sóbrias. Porque hoje o mundo virou uma loucura, viu, irmãos? Tem muito crente que é pirado, maluquinho. Irmãos, o Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida traz equilíbrio, prumo, nível, traz certeza de vida eterna. Eu não estou falando de uma vida racional, mas uma vida prumada, irmãos. Por isso que Jesus sempre disse, sede sóbrios. Por que ele falou e conclamou a gente à sobriedade? Porque no equilíbrio da nossa vida é que está a perfeita sabedoria. Quantos crentes que são extremados? Quantos crentes são extremados? Outro dia recebemos um telefonema. A pessoa ligou, eu quero falar com o pastor. Eu estava aqui naquele sábado. Aí vai falar com o pastor. E ela do outro lado disse assim, você é pastor? Eu falei, sou. Ah, então tá bom, então com você eu posso falar. Eu tenho uma vizinha aqui que ela é crente, eu não sou crente. Eu não sou uma má pessoa. O senhor entende? Entendo. Sem conhecer. E ela falou que do jeito que eu vivo a minha vida e minha família, que Deus já revelou para ela que nós vamos todo mundo para o inferno. Legal. Eu disse, ela disse isso? É? Eu falei, alguma coisa está errada. Porque haverá um dia que aquele que julga retamente vai julgar a gente. Mas esse dia ainda não chegou. E eu perguntei para ela assim, a senhora roubou algum banco? A senhora matou alguém? Não, agora o senhor está me entendendo mal, não é? Você tentou matar alguém? Não, nada disso, eu sou uma boa pessoa.
trabalho, minha família trabalha, mas ela disse que recebeu uma revelação sobrenatural que nós estamos tudo indo para o inferno. Aí eu disse, olha, dependendo do ponto de vista, é para onde a humanidade está indo, mas tem uma rota de escape. A senhora já ouviu falar de Jesus? Claro, eu estou até me benzendo aqui desse lado. Não é como quem diz, cruz credo, estou me defendendo aqui desse lado, não é? E aí então eu comecei a falar como que funciona a salvação. Aí eu expliquei para essa pessoa claramente a morte substitutiva de Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu por nós pecadores, ela concordou do lado de lá. Ele não tinha pecado, mas nós somos pecadores. E o que deseja mais Jesus Cristo é ter um relacionamento pessoal conosco. Quando esse relacionamento pessoal ele é estabelecido, as coisas velhas mudam. Eis que tudo se faz novo na nossa vida. Essa mudança de pensamento é isso que a senhora mais está precisando e a sua família também. E ela disse assim, puxa vida, eu estou começando a sentir paz no meu coração. Eu falei, é claro, ele é o príncipe da paz. Ela falou assim, será que eu podia levar minha família para conhecer você? Porque acho que todos nós precisamos ouvir isso. Porque eu estou achando que a gente está bem perto, mas nós estamos longe. Eu falei, vamos marcar. Vamos marcar. No outro sábado, esta família esteve conosco e está conosco até hoje. E a família não vai mais para o inferno. Vai para o céu. Porque Deus colocou o ideal de eternidade no coração das pessoas. O que está faltando é simplesmente esse cliquezinho, em que você pega o coração de um ser humano que se abriu para a possibilidade de Deus e você conta a história. E qual é a história que você vai contar? Pode ser uma história da Bíblia, mas de preferência a tua história. Porque a tua história, ela é muito preciosa. Você vai poder dizer o que você era e o que você é agora. Como você pensava e como você pensa agora. Quando foi que a sua vida foi transformada por completo? Essa é a história que as pessoas querem ouvir. É interessante que no perfil do Facebook a gente expõe a nossa vida inteira, mas só não expõe aquilo que a gente tem de melhor, que é a minha história e o meu relacionamento com Jesus. Quando tudo isso aconteceu, foi o dia que eu achei resposta para a minha existência. Ali foi eternidade no meu coração. E eu agradeço a Deus por ter entrado naquela igreja, naquele sábado. Eu agradeço a Deus por aquele pregador americano falando enrolado. Eu agradeço a Deus pelo texto que ele escolheu para ministrar no meu coração. E naquele dia houve o cliquezinho. A eternidade que Deus repousou no meu coração, desde quando ainda eu estava informe no ventre da minha mãe, agora começou a fazer sentido. E a gente diz, gente, eu mesmo dizia assim, mas como eu pude ser tão tolo todos esses anos? Tudo era tão claro e eu não conseguia ver. Mas naquele dia ficou tudo perfeito. Jesus trazia paz, o mundo dá uma paz e Jesus dava outra paz. Quem tem a paz de Jesus Cristo, compreende e consegue discernir as duas pazes, a paz que o mundo dá e a paz que só Deus pode dar. Pronto, lá estava eu. O que eu mais queria na minha vida era paz, porque a minha vida interior era uma vida perturbada por sonhos, por angústias, por desejo de morte, por espantos noturnos. Essa era a minha vida. Eu vivia apavorado, eu vivia desesperado, eu via vultos, eu via pessoas mortas voltando à vida para trazer uma mensagem para mim. Eu vivia a minha vida atribulada, até que o dia que alguém disse assim, aceite a paz, e essa paz vai transformar a sua vida. E naquele dia tudo fez sentido, e aí o vazio do meu coração, o anseio pela eternidade da minha vida, passou a ter resposta. E a resposta para a minha ansiedade, o meu anseio por eternidade tem um nome: Jesus. Ficou tudo resolvido. Foi tão instantâneo
Foi tão perfeito que quando eu cheguei em casa, e você sabe, mãe sabe tudo a nosso respeito, né? Já viu a tua mãe? Mãe sabe tudo, né? Eu digo sempre brincando que parece que mãe é a quarta pessoa da Trindade. É verdade. Diz assim, menino, leva a blusa porque vai fazer frio. Não, passa um frio. Leva o guarda-chuva porque vai chover. Aí volta molhadinho para casa, tossindo. A gente diz assim, que conexão que mãe tem com Deus, com a temperatura, com o homem do tempo e tudo mais. Não me explica, porque é um negócio complexo. Mãe é mãe, quando alguma coisa está errada, o filho entrou pela porta, ela bate os olhos assim, o que aconteceu? Aí o menino fala assim, quem te falou? Quem ligou para você? Pronto, já entregou o serviço todo. Quando eu entrei de volta naquele dia que tudo fez sentido na minha vida, minha mãe olhou para mim e falou assim, o que aconteceu com você? Eu disse, mãe, eu fui na igreja do seu Mário ali do Empório da esquina, e mãe, eu acho que eu já descobri o segredo da vida, mãe. Eu já descobri. Falou, estou vendo pela sua fisionomia. Claro que logo depois as coisas começaram a ficar feias, porque o seu Mário bateu lá na porta de casa. Bateu lá, minha mãe, minha avó foram abrir a porta e ele disse, olha, hoje o Wagner tomou uma decisão de entregar o seu coração e a sua vida a Jesus, e eu queria pedir a permissão da senhora que nós vamos tomar uma sopa agora em casa. Eu queria convidar ele para estar conosco à mesa, vocês permitem? E minha mãe tinha lá uma cardineta lá que devia para o homem, ela mesmo diz hoje, né? Deixa eu olhar aqui para a câmera e dizer, viu mãe, estou recordando e contando para todos eles a nossa história. E ela não podia dizer não para o senhorio ali, né? E ela disse, tá bom então, tá bom. A fé lá era católica, misturada com umas benzedeiras, com corpo fechado, arruda, espada de São Jorge, pinguim, Buda virado de costa para... Era um negócio doido. Se o padre visse aquilo, ele ia ter um ataque do coração. Ainda bem que padre não visita. Claro, alguns visitam. Fui tomar a sopa. Bel, nunca comi uma sopa tão boa, sabe por quê? Eu não sei nem o sabor da sopa, mas quando entrei naquela casa, aquele homem, aquela mulher, aquelas crianças sentadas ao redor da mesa, eu compreendi que o vazio da minha alma tinha resposta, por aquela família reunida ao redor da mesa. Cada um de nós pegamos um papelzinho da caixa da promessa e lemos o texto bíblico. Fomos um a um lendo o nosso texto bíblico, aquele homem se levantou, um português muito sensato, com aquele sotaque bonito, fez uma bela oração ao Deus eterno, agradecendo pela minha conversão e que eu tinha compreendido a verdade. E quando ele terminou a oração, ele disse assim, Wagner, depois da pessoa de Jesus, você é a pessoa mais importante nesta mesa. E nós vamos agora ficar em pé para honrar a decisão que você tomou hoje em nossa igreja. Irmãos, nunca ninguém tinha ficado em pé por mim, nem para me criticar, nem para me abençoar, mas aquela família se colocou em pé. Quando eles sentaram para comer aquela sopa, eu disse no meu coração, esse é o melhor lugar do mundo para a gente estar. A lucidez daquele lugar significava só isso. Aquelas pessoas também eram pecadoras. Havia um vazio no coração deles. Mas, no entanto, eles descobriram que aquele desejo interior pela eternidade já tinha resposta na pessoa de Jesus Cristo. E eu saí dali convicto que Jesus era a resposta para a minha vida. Os dias que se seguiram não foram fáceis. Meus pais não compreendiam isso. Minha avó materna não compreendia isso. Foi uma luta. Aquilo não foi fácil, não. Eu conhecia Jesus num tempo que era muito difícil ser cristão.
Hoje todo mundo virou cristão, não é, irmãos? Outro dia eu vi uma artista aí de novela dizendo que era convertida, pulando carnaval, bebendo todas. Eu disse, meu Deus, eu acho que eu saí de um outro planeta. Alguma coisa está errada com essa conversão. Nem parece que foi conversão. Naquele tempo era muito difícil ser um cristão. E foi no meio disso tudo que para mim eu já não me importava com mais nada do mundo. Minha vida, minha reputação, desde que eu continuasse sentindo no meu íntimo a presença doce do Espírito Santo de Deus. Porque quando eu reconheço o anseio que eu tenho pela eternidade e peço para Jesus vir morar no meu coração pelo seu Espírito, o Espírito vem morar no nosso coração. A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Estamos prontos para a eternidade. O céu já começou, porque a gente já tem céu no nosso coração. E ali começou a minha jornada. É por isso que, por onde eu vou, sempre alguém perguntando alguma coisa e a gente já tem a resposta. A resposta está nele, Jesus Cristo. Aquilo que não faz sentido no seu coração, esse anseio por eternidade, Deus já trouxe resposta. Porque o homem natural, ele não consegue trazer resposta para si mesmo. A tal ponto da Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir do quê? Da palavra de Deus. É quando desperta no coração do homem dizendo, puxa vida, é Jesus, é a palavra dele, agora eu entendo. E eu quero concluir dizendo o seguinte, as palavras que as pessoas que entendem o anseio por eternidade, e elas se rendem a Jesus Cristo, elas me dizem assim, pastor, quanto tempo eu perdi na minha vida? Pastor, como era inútil a minha vida? Como eu corri atrás de coisas, achando que tudo isso podia ser resposta para o vazio do meu coração. Pastor, eu já fiz de tudo, já meditei, já coloquei agulhas no meu corpo inteiro para ter um encontro com Deus, nunca vi isso. Colocar agulha no corpo inteiro para ter, para ficar zen. Irmãos, aquele que veio para trazer vida para nós e vida abundante, Ele está aqui hoje. É o Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui. E o que Ele quer produzir na nossa vida é o sentimento que a vida humana não é fácil. Ele diz naquele primeiro versículo que tenham visto o fardo que Deus impôs aos homens. O problema do pecado. Não é fácil viver a vida. Mas esse texto diz que Deus fez tudo apropriado. A vida não é fácil, mas Deus fez tudo apropriado. Em terceiro lugar, Ele colocou anseio por Ele no nosso coração. Mas o alvo dele é esse, descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Ele nos fez para a felicidade. Mas o vazio do nosso coração nos induz a vivermos uma vida aflita, uma vida cheia de fardos, uma vida procurando resposta em homens, em denominações, enquanto que a resposta está numa pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Ele que é inconfundível. Quando Deus me chamou para ser pastor, eu perguntei para o meu pastor, pastor Luiz Tomás de Queiroz, pastor Luiz, diga para mim, o que é ser um pastor? E ele disse, Wagner, o primeiro sentido da palavra pastor é ternura. Deus está te chamando para você ser terno com as ovelhas dele. Seja terno. Não se esqueça que Jesus não fez uma igreja só de adulto, mas de criança. Porque Jesus disse, Pedro, você me ama? Cuida dos meus cordeirinhos. Cuida dos outros cordeirinhos um pouco maior. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. E qual um pastor que coloca nos seus ombros a ovelha fujona, e aquela ovelha, aquele animalzinho consegue sentir
a ternura do braço do pastor, cada um de vocês são abraçados pelo sumo pastor de vossas almas, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele disse que você pode ir a ele com todas as suas expectativas, porque ele é manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Jesus, o bom pastor. Irmãos, a vida cristã, cuidar desse vazio do coração, nunca será por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. É linda a vida cristã. Mas quem sabe você esteja aqui hoje e diga: pastor, eu tenho esse vazio na minha alma. Olha, eu sou isso que o pastor falou. Desde que eu estava no ventre da minha mãe, Deus colocou esse vazio. Eu tenho um anseio, eu tenho uma coisa dentro de mim que não pode ser satisfeita com qualquer coisa não, pastor. Claro que não. Porque o vazio do teu coração tem o formato de uma cruz. O vazio do teu coração tem um formato de 5 letras que pode mudar a tua vida: Jesus. É por isso que esse é um ambiente onde que as pessoas tiram lições para a vida. É nesse lugar que pessoas comuns conseguem encontrar respostas para o anseio lá do íntimo do seu coração. E é por isso que hoje nós nos reunimos para recordar a todos os crentes que todas as pessoas que estão ao nosso redor, eles estão perdidos, eles não conseguem ver, a vida deles não tem significado, mas é por isso que você está lá do lado dele, do lado dela. É para isso que você está lá, para ser bênçãos na vida dessa pessoa. E o restante Deus vai fazer. Deus vai fazer porque Ele é Deus, e Deus poderoso, Deus grandioso, e Ele quer usar você para a glória dEle. Mas meu amigo, minha amiga, se você está aqui hoje, talvez você tenha ouvido falar muito de Deus ao longo desses anos todos, mas até hoje você não entregou a sua vida a Jesus. Eu quero orar por você, porque isso que eu acabei de falar tem que fazer sentido na tua vida e na tua existência. É um clique, é um momento que a gente não sabe explicar, é um momento sobrenatural de Deus na tua vida. E talvez você possa me dizer: pastor, eu entrei por essas portas convidado por alguém. Ei, não existe coincidência, só existe Jesuscidência. Se você está aqui, meu amigo, minha amiga, é porque você precisava ouvir essa palavra. Porque eu não falei de mim mesmo, eu falei da palavra de Deus. E aquele que colocou o seu espírito para mover meu coração, ele sabia que você estaria aqui, meu amigo, minha amiga. É tempo de decisão na tua vida. E com isso você não está assumindo nenhum compromisso comigo ou com esta igreja. É entre você e Deus. Ponto final. É só isso. A minha tarefa no final desse culto é perguntar: quantos nesta noite querem entregar os seus corações e as suas vidas a Jesus? Porque o que está faltando na tua vida é Jesus. Venha pela fé, entregue o seu coração e a sua vida a Jesus, e o restante Deus vai fazer na sua vida. E você vai sair daqui e vai ter que simbolicamente vestir uma camiseta onde se lê: aquele Cristo que começou a boa obra em mim, Ele ainda não terminou, mas Ele vai concluir esta obra. Cada pessoa que está ao seu lado está em construção. Por isso, como a gente vê nos cartazes dos shoppings, das repartições públicas, desculpe o transtorno, nós estamos em reformas. Todos nós, Deus está trabalhando na nossa vida. Não há ninguém nesta igreja que diz: Ele concluiu a obra, porque Ele só vai concluir esta obra no dia da eternidade. É o que Ele nos promete na palavra de Deus. Mas meu amigo, minha amiga, vamos resolver a questão principal da tua vida. Não é a falta de dinheiro, não é a falta de conhecimento, é a falta de preenchimento. Porque você precisa pertencer a Deus.
porque você foi criado para a glória dele. E a única felicidade verdadeira está nele, Jesus Cristo, e em nenhum outro. Quando você se voltar para Jesus, Jesus vai se voltar para você. Quando você invocar o nome de Jesus, ele se fará presente na tua vida. Por isso eu quero convidar todos vocês para fecharem os olhos. Vamos orar ao Deus eterno agora.